Olá pessoas e bem-vindos a mais um Comentando os Desenhos dos Inscritos. Antes da gente começar a mostrar os desenhos aqui, se você quer ter a chance de participar, de aparecer aqui nessa série de vídeos, você vai ter que me seguir lá no Instagram, @miagbr. Mais ou menos umas 2 semanas antes de sair o próximo vídeo, eu vou postar nos meus stories, um story pedindo pra vocês enviarem os desenhos de vocês, junto com as regras, coisa e tal. Não tem como me mandar por outra rede social ou outro lugar. Não tem como me mandar antes da abertura das inscrições. Não adianta vocês entrarem lá e mandarem um desenho. Ai, Mia, meu desenho para comentar outros desenhos. Não vai rolar. Eu não vou guardar o desenho de vocês por 2 meses. Vocês vão lá e vocês me sigam e vocês acompanham os stories. Quando estiver próximo do próximo vídeo, vai ter um story lá e as 100 primeiras pessoas que enviarem o desenho da próxima inscrição vai ter a chance de participar aqui do próximo vídeo. Sem enrolar muito, vamos lá, nosso primeiro desenho. Quem fez esse desenho foi o Alan Zola e esse desenho do Stark tá muito bom, parabéns, você desenha muito bem. Tá bacana, tem um contraste legal, tipo, tá bem feito. Eu gostei que você deixou essa borda branca assim no desenho, que é uma coisa que pouca gente faz, mas eu acho que dá uma impressão bem legal fazer uma borda branca ou uma borda preta, maneiro. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse desenho é a composição da foto que você tirou do seu desenho. Claramente você pendurou seu desenho tipo de uma janela ou algum ambiente externo e você tirou uma foto do desenho junto com tudo que tinha em volta dele. E eu acho que isso não funciona porque eu acho que esse seu fundo, ele tá tirando muito a atenção do desenho. Quando você vai tirar foto do desenho, o ideal é um fundo neutro. Preto, branco, pode ser uma madeira, mas algo simples e que não chama muita atenção e que seja algo uniforme. Tipo, em cima de uma mesa de madeira, ela vai ter os desenhos, só que ela é tudo a mesma madeira. E assim, você não corre o risco do fundo chamar mais a atenção do seu desenho, como é o caso aqui deste desenho. Seguindo na mesma temática de Avengers, nosso próximo desenho é do Juan Delgado, que me mandou esses chibizinhos super adoráveis de Endgame, muito fofinhos, você vai procurando assim, você vai vendo os bichinhos super bonitinhos. E eu acho que seus chibis, eles estão bem desenhados, eles estão bem legais. Eu gosto da forma como você fez os contornos, que tem umas linhas mais grossas, umas linhas mais finas. Eu acho que isso traz riqueza pro desenho. Mas eu acho que o principal problema aqui é composição. Observando bem, eu até começo a entender algum tipo de padrão que você tentou fazer pra criar esse desenho, tipo Thanos no meio e o pessoal meio que fazendo um círculo em volta. Só que no final das contas, quando você bate o olho nesse desenho, parece uma bagunça. Bom, a primeira forma e a forma mais difícil de resolver essa composição seria você manter essa coisa que você está tentando fazer, tipo de vários personagens espaçados, mas você ou criar uma lógica geométrica, tipo fazer eles realmente tipo em círculo, alguma coisa assim, não deixar tantas áreas com muitos personagens e áreas com absolutamente nada. Criar um fundo ajudaria você nessa composição, mas eu acho que a segunda opção seria melhor para esse tipo de desenho. Vocês lembram daquele estilo de desenho que fez bastante sucesso alguns anos atrás, que chamavam de Doodle? Que é tipo um monte de elemento pequenininho junto, assim, tudo num bolo só, assim, completando a folha inteira. Eu acho que se você pegasse esses personagens e juntassem eles, assim, seria muito mais fácil de você resolver a sua composição. Porque o Doodle, ele é intrinsecamente uma coisa caótica. Ali é muita coisinha, tudo junto, mas o fato de estar tudo num bolo só ajuda você a resolver melhor a composição. Passando pra frente, nosso próximo desenho é da Thaisa Rodrigues, e essa sereia. E eu gosto muito do design da sua sereia, olhando esse rabo, essas coisas, você fez essas pequenas nadadeiras. Eu gosto desse cabelão, assim, bem ondulado, bem solto. Mas o principal problema desse desenho aqui é a questão da figura principal com o fundo. Se vocês estão acompanhando aí o canal, os vídeos, vocês sabem que umas 2 semanas atrás eu postei um vídeo falando a respeito de fundos e cenários. E a principal mensagem daquele vídeo era que a função do fundo é dar destaque ao elemento principal. Mas o que aconteceu aqui no desenho da Thaisa? Ela pegou o elemento principal, que é essa sereia, e ela fez tipo ela pequenininha num canto e encheu todo o resto da folha com fundo. E quando você faz isso, você reduz o seu elemento principal e você expande o seu fundo, você acaba
fazendo com que, por área, o seu fundo chame mais atenção do que o seu elemento principal. E, tipo assim, ele é um fundo legal, ele é um fundo que funciona porque ele é mais claro do que o seu elemento principal, ele é de cores que são complementares ao vermelho ali da cauda, só que tem muito, esse que é o problema. O que eu faria aqui é cortar esse desenho, pega uma tesoura, você não precisa ser escravo do formato A4, da folha, do formato A3, pega uma tesoura e corta. E eu cortaria só a sereia e eu trabalharia esse fundo exatamente da forma como você trabalhou, porque eu gosto muito desse fundo, eu gosto desses elementos gráficos que sugerem o ar, os elementos gráficos que sugerem a água, então muito bacana. Só que eles teriam que ser menos. Eu vou seguir aqui nessa temática de fundos e eu vou comentar o desenho do Louis de Raw, é isso? Que ele desenhou, esse violinista capetinha aqui, e eu acho que esse fundo não funciona, tipo, de jeito nenhum. Novamente, a função do fundo é dar destaque para o elemento principal. E a partir do momento que você colocou essa aura vermelho super escuro em volta do seu personagem, sendo que o seu personagem já é um elemento que tem muito vermelho, que tem muita cor escura, você matou o bagulho aí. Só o fato de você tirar essa aura vermelha que tem em volta dele e deixar só nesse fundo mais claro, já ajudaria infinitamente. Se você não assistiu, vai lá no meu vídeo de fundo que eu falo. Pra dar destaque a elementos escuros, você precisa de um fundo claro em contraste. Mas vai lá no vídeo e eu dou várias dicas de como compor um fundo com luz e sombra e coisas simples que funcionariam melhor do que esse fundo chapadão com essas notas tiradas do Google, saca? Eu acho que você consegue fazer uma coisa muito mais interessante, inclusive usando esse vermelho da sua aura em outro lugar. Outra coisa que eu tenho também pra sugerir acerca dessa composição e desse fundo é esse texto que você coloca em cima. Eu acho que você pode tentar de alguma forma compor esse texto ao desenho, ao invés de simplesmente colocar uma linha reta assim jogada em cima, saca? Isso é uma coisa que eu já comentei em outro comentário no desenho dos inscritos, que dentro do meu trabalho, quando eu vou trazer texto, eu tento integrar ele à imagem, seja tipo simplesmente seguindo a imagem, seja de alguma forma uma faixa com o texto dentro, que isso vai ser muito mais interessante para sua composição do que simplesmente uma linha reta colocada bem em cima do desenho, saca? Outro desenho enviado que também eu acho que tem um fundo que não funciona é o desenho de Yoshibaka. E você tem uma composição que tem muito potencial de ser uma composição legal, só que aí você colocou esse tipo cerca no fundo do desenho, isso ficou muito chiado, isso tá chamando muito atenção ao ponto de a sua cerca é o elemento que mais chama atenção no desenho e você, tipo, perde os personagens ali. Eu não conheço esses personagens, eu não sei se a cerca tem algum significado dentro da composição, mas mesmo que você faça questão de manter essa cerca, se você fizesse o espaçamento entre as linhas da cerca maior, tipo, fizesse uma coisa mais limpa, funcionaria. O problema é que você fez muita linha, muito risco, muita coisa, muita informação, e isso pesou demais e matou o desenho. Minha outra sugestão para esse desenho é, ainda relacionado com vídeos que eu acabei de postar, busque referência para as coisas que você não sabe desenhar. Porque olhando para essa árvore eu consigo ver claramente que você não tem domínio de desenho de árvore e não buscou uma referência para desenhar ela. Coisa simples, abre seu Google, joga lá árvore ou joga o nome de uma árvore específica que você queira desenhar, pega uma referência pra você entender como realmente são árvores, porque a forma que você fez nem faz sentido, tipo assim, a menina parece que tá sentada num balanço e o balanço tá meio que preso na copa da árvore, então assim, você vai trazer muito mais riqueza pro seu desenho com um simples jogar no Google Imagens. Pra fechar a nossa questão de fundo, o meu último exemplo vai ser um exemplo positivo de como fazer um fundo simples e que funciona. É o desenho da Lady Wia. E como você pode ver, tipo, é uma composição simples. O fundo é simplesmente 3 linhas formando tipo um quadrado e 2 manchas de tinta vermelha. E tipo assim, é super simples, mas compõe maravilhosamente o desenho. E, tipo assim, funciona, saca? O que é uma prova que você não precisa, como nos exemplos anteriores, criar muita coisa. Você não precisa criar todo um cenário complexo com árvore, com cerca e com um pôr do sol e não sei o que. Ou você não precisa criar todo um mar e uma luz e não sei o que. Ela simplesmente usou
3 linhas e 2 manchas e resolveu toda a composição dela. Então, assim, às vezes menos é mais. E em vez de vocês tentarem se preocupar tanto em criar aquele cenário complexo que vocês não necessariamente têm domínio daquilo, vocês podem resolver as coisas de forma muito simples. A nossa próxima rodada de discussões aqui começa com o desenho do Leandro Vitor. E é um desenho muito bom, dá pra ver que o Leandro ele tem muito domínio de técnicas de desenho, o contorno tá muito bom, a composição tá legal, essa pintura dele, essa luz e sombra muito bonita, muito bem feita. Qual é a questão desse desenho? Proporção do rosto. E quando eu abri esse desenho, eu fiquei me perguntando, parei um momento e me perguntei, será que esse rosto ele é assim por uma questão de estilo? Porque claramente o Leandro ele manja de desenho. Então eu perguntei, seria mais uma questão de estilo ou realmente é um erro de proporção? É claro que eu não consultei o Leandro, mas ao que me parece é realmente um erro de proporção. Por quê? Qual é a diferença entre você mudar uma proporção ou uma anatomia por escolha de estilo de um erro anatômico? A diferença é que quando você está mudando algo para se encaixar em um estilo, isso é uma escolha racional. Isso vai significar que você conhece a forma correta, digamos assim, de se fazer aquilo. Você quer fazer uma estilização no rosto, mas você entende quais são as proporções, quais são as formas de um rosto, e você vai conscientemente criar aquilo e fazer o seu estilo. Enquanto que o erro anatômico, a pessoa não sabe que ela está cometendo aquele erro, porque ela não conhece ou não aplicou corretamente as proporções e as formas corretas. E para todo mundo que tem o domínio daquilo, no caso proporção de rosto, você bate o olho e você sabe claramente a diferença, porque quando a pessoa faz aquilo intencionalmente, ela sabe o que ela está fazendo, e de alguma forma, no final das contas, aquilo fica harmônico e funciona, enquanto que o erro parece estranho. E a questão desse rosto aqui do Leandro é que as proporções do rosto, elas realmente estão estranhas. A sobrancelha, eu sinto que elas estão um pouquinho acima demais da linha onde elas deveriam estar. Os olhos estão muito juntos, a forma do nariz não tá correta, saca? A boca tá muito estreita, então assim, meio que no lugar errado. Então você vai percebendo com essas coisinhas que realmente faltou uma atenção maior à proporção e forma do rosto. A minha sugestão pra você, Leandro, é você estudar as formas e proporções reais antes de você querer entrar nessa estilização. Para contrapor aqui o desenho do Leandro, eu trouxe outros 2 exemplos de pessoas que estilizaram o rosto de forma que as proporções funcionaram. O nosso primeiro exemplo é da Larissa Winzy, e claramente esse rosto é absolutamente estilizado. E o que ela fez aqui pra que funcionasse? Ela alterou completamente as formas. Tipo, o olho é um bagulho redondo, o nariz é bem simplificado, coisa e tal. Só que se você observar, as proporções, elas ainda são proporções corretas de um rosto realista. Com exceção de algumas coisas que ela teve que mudar pra encaixar essas formas do rosto que ela alterou, de forma geral, a proporção é a mesma. O comprimento do nariz tá correto, a altura da boca, tem espaço pro queixo, pra testa. Então, tipo assim, ela manteve umas proporções que são corretas, apesar dela ter modificado completamente as formas do rosto. Inclusive, gostei muito desse seu estilo, Larissa. Muito legal, bem gráfico. Gostei do fato de você desenhar com branco em cima do preto. Deu uma impressão bem bacana, parabéns aí pelo estilo. E o nosso outro exemplo é do O João A, que se você observar esse rosto, ele alterou tanto as formas, tanto a proporção do rosto, só que ainda assim ele conseguiu criar um rosto harmônico, porque ele se manteve fiel a coisas básicas como, por exemplo, simetria. Ele manteve umas distâncias ok entre um elemento e outro, não tem nada que é muito junto, não tem nada que é muito separado. Inclusive isso também desce tanto para a anatomia do pescoço, do torso. Se você observar, o pescoço é muito fino, o ombro tá muito pra baixo, o pescoço tá muito comprido, só que ele conseguiu fazer com que tudo isso ainda assim harmonizasse. E tá aí a diferença entre esse desenho do João e o desenho lá do Leandro, porque quando você olha como ele cria essa harmonia, você olha e não causa estranheza, você percebe que
tá todo modificado, a anatomia, as proporções, só que ele é harmônico e não traz estranheza, enquanto que o desenho do Leandro parece que ele tentou chegar lá na proporção correta, só que não chegou. Então, lá passa a impressão de erro e aqui passa essa impressão de estilização. Inclusive, João, adorei seu trampo, muito bom esse trabalho de cores, muito legal sua composição. Os passarinhos que você apontou que você não gostou, eles realmente são esquisitos, mas você consegue resolver isso facilmente abrindo o Google e pegando uma referência. Você pode ter certeza que você vai conseguir fazer alguma coisa muito melhor se você abrir o Google e copiar uma referência lá, coisa simples, resolve rapidinho o seu problema. E pra fechar, como sempre, com o meu desenho preferido dessa rodada, e dessa vez meu desenho preferido é do Mr. Johnny Levy, que é essa composição maravilhosa que parece quase uma página de quadrinhos. Eu gostei muito desse lance de você ter colocado essa nuvem, porque causa a impressão de que são dois quadrinhos, um em cima do outro, saca? Que é uma coisa que o gênio dos quadrinhos, Will Eisner, inventou no trabalho dele, que é essa coisa de sugerir vários quadrinhos com elementos do próprio cenário. Muito legal, muito bom o contraste, muito boa a aplicação da Nankin, vou supor que é Nankin, dessa tinta preta. Luz e sombra muito legal, você conseguiu criar essa impressão de luz e sombra numa coisa que é muito difícil, que é tipo criar áreas de luz dentro de um cenário de sombra, como você fez com essa luz do peixe em cima desse céu escuro. Funcionou bem, funcionou legal, contraste muito bom, parabéns, você é o meu desenho preferido dessa rodada. E por hoje é isso. Eu vou estar de volta aqui no canal nesta quinta-feira com um novo desafio de desenho pra vocês. Mais uma vez vocês vão ter a chance de ter o seu desenho redesenhado. Até lá, um beijo!